que o Senhor Jesus venceu todas as tentações que Satanás lançou sobre ele. Amém? É pelo poder da palavra de Deus que nós vencemos. Amém? É pelo poder da palavra de Deus que nós permanecemos de pé. Mas para isso nós precisamos estar lendo a palavra. Para isso nós precisamos estar nos alimentando da palavra. Porque ela é viva e faz efeito na nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor concede para cada um de nós, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, e queremos dizer, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós não temos outro bem além de Ti, Senhor. Senhor, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro em quem nós depositamos toda a nossa confiança, Pai. E agora, Senhor, reunida, Senhor, estamos aqui, queremos que a Tua palavra, Senhor, venha fazer efeito na nossa vida, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha produzir fé, Senhor, no nosso coração nessa noite, Jesus. Que nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados, Senhor, alicerçados, Senhor, na Tua palavra e com a nossa fé renovada, Pai. Eu peço, Deus, que desde já, Senhor, o inimigo seja proibido de agir, de impedir, Senhor, que a Tua palavra venha fazer o efeito necessário, Pai. Ó Deus querido, a Tua palavra, Senhor Deus, ela pode, Senhor, mudar as situações. E nessa noite, Senhor, pela fé que nós temos na Tua palavra, isso vai acontecer. Em nome de Jesus, amém? Eu fiquei lembrando muito de uma passagem que está em Atos, capítulo 11. E assim, é uma meditação. Não vou dizer que é uma pregação, mas é uma meditação na palavra. Tá bom? Vamos pensar um pouquinho no que aconteceu ali. Aleluia. Eu falei 11, perdão, é o 12. Nesse tempo, quem já leu o livro de Atos, ou quem já leu alguma coisa sobre isso, sabe que nesse tempo, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha andado aí os 40 dias com os discípulos, já tinha subido, já fazia mais ou menos pelo menos um ano já de tudo isso que tinha acontecido, e se eu não me engano, né, mas já fazia bastante tempo, porque já estava de novo na Páscoa, e a gente sabe que foi na Páscoa, né, que Jesus ressuscitou. Então, nesse tempo aqui, Jesus já tinha subido, os apóstolos de Cristo já estavam pregando ali a sua palavra, mas já existia também a perseguição contra os apóstolos de Cristo, né? E Herodes, ele percebeu que a perseguição contra os judeus agradava contra os apóstolos, agradava aos judeus. Então, ele fazia para que aquele povo ficasse do lado dele, né? Então, nós vamos estar lendo aqui uma palavra que fala a respeito exatamente desse tempo. Eu vou ler do 1 até o 17, senão não vai dar para vocês entenderem todo o evento, né? Então, diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na minha Bíblia, que eu conheço já, né, o jeito. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, ou seja, estava chegando a Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja... Eu gostaria que a igreja lesse esse pedacinho. Mas a igreja... Amém. Guarda aí. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão,
e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as tuas costas a capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam que era o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E anunciai, e saindo, partiu para outro lugar. Pode sentar, irmãos. Se eu não quisesse explicar, se eu não quisesse falar mais nada, eu sei que você já entendeu, né? Que situação. Hoje é tão fácil pregar o evangelho, né? Hoje é muito fácil. Olha, quem quiser aqui pode sair aí na rua e falar de Jesus, que com certeza não vai ser morto. Pode até ser xingado por alguma pessoa, né? Mas você não vai ser morto, você tem essa liberdade. Lá em Jerusalém, existia uma perseguição contra os apóstolos de Cristo, porque isso já tinha sido profetizado, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para nós aqui, como igreja do Senhor, e o que me chamou a atenção? Talvez seja o que também chamou a tua atenção: o poder da oração da igreja. Quando você se levanta como igreja de Cristo para orar sobre qualquer situação, Deus vai te responder. Deus vai honrar a tua fé. Porque você merece? Porque eu mereço? Não. Porque você um dia se colocou nas mãos de Jesus Cristo, porque você um dia se pôs ao lado de Jesus, né? E agora você tem alguém que luta por você. Às vezes a gente vê o pastor falar assim: a gente vai lutar, mas a vitória já é nossa. Nós vamos ter que lutar algumas batalhas, mas a vitória já é nossa. Quando o Senhor prometeu a terra prometida, prometeu Canaã, que para eles resgatar de volta, eles tiveram que lutar para resgatar cada cidade de Canaã, para tomar posse de cada uma daquelas cidades que já era deles e que Deus disse: será de vocês, já a vitória já é certa. Mas houve uma luta, houve guerra, mas eles venceram. E eu quero dizer para você e para mim, ainda que nós tenhamos lutas, nós venceremos se nós nos colocarmos como igreja de Jesus Cristo. Amém? A gente pode perceber ali, a gente escreve tanta coisa e depois Deus fala tudo diferente com a gente, né? Mas deixa eu te falar, quando você para e pensa, Herodes mandou matar a espada Tiago, houve uma perda, né? Aquele apóstolo morreu por amor de Cristo, mas a palavra de Deus morreu? Não. As almas pararam de se achegar a Cristo? Não. A igreja diminuiu? Não. Então a igreja venceu, né? E aí quando você vê Pedro foi preso,
ele estava com duas cadeias na mão. Pelo que eu vi aqui, que eu estava olhando, né, se não falaram demais, né, às vezes a gente procura no Google algumas coisas, né, mas enfim, eles falavam que Pedro estava com duas cadeias no braço e as suas cadeias estavam ligadas nos soldados, então ele tinha um soldado de cada lado segurando ele. E ele estava fazendo o quê? O que Pedro estava fazendo lá na cadeia? Alguém lembra que a gente leu? Espera aí, então, vamos ler de novo. Põe o 7 de novo. O versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão. Continua. E ele fez o quê? Se ele despertou Pedro, então Pedro estava fazendo o quê? Estava dormindo, porque ele estava Foi pregado aqui esses dias que nós podemos ter paz no meio da luta. Nós podemos, nada pode roubar nossa paz. O Senhor Jesus disse: dou-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E a paz que eu dou a vocês, ninguém vai poder tirar. A paz que Pedro tinha, mesmo ali preso, e ele estava esperando para ser morto no dia seguinte. Mas ele estava... Então, porque ele estava em paz, ele estava dormindo. Houve uma situação mais ou menos como essa, né? Quando os discípulos estavam ali com Jesus no barco e, de repente, uma grande tempestade e o barco ia afundar e eles estavam desesperados, mas tinha uma pessoa no barco que estava dormindo. Quem era essa pessoa? Jesus. E eu gosto de lembrar que Jesus estava dormindo na proa do barco em cima de uma mofada. Tinha uma mofada para Jesus descansar. E no meio da tempestade, Jesus estava descansando. Esse mesmo Espírito estava sobre Pedro, estava em Pedro. E ele estava em paz, por isso ele estava dormindo, ao ponto de que o anjo precisou ir lá e falar: acorda, né? Você não vai ficar aqui, você não vai morrer. Ainda não chegou a sua hora. E o anjo acordou ele, deu ordem para ele: olha, levanta. E na mesma hora as cadeias caíram das suas mãos, ele levantou, calçou a sandália. Mas para tudo isso o anjo ainda teve que ajudar ele, né? Devia até meio sonolento ainda, e pensava que ele estava tendo uma visão. E nós podemos perceber ali o poder de Deus entrando num lugar aonde ninguém mais poderia entrar. Agindo numa situação que ninguém mais podia agir. E eu quero parar um pouquinho aqui e lembrar você e lembrar também o meu coração, que o Senhor tem poder de entrar em lugares que nós não podemos entrar. O Senhor tem poder para fazer coisas que nós achamos impossíveis de acontecer. Então eu vim aqui hoje para dizer para você que, assim como estava Pedro, ele estava trancado num lugar onde existiam cadeias e existiam portas de ferro intransponíveis. Mas havia um poder, o poder do Senhor dentro daquele lugar, né? Eu não sei se você já escutou essa expressão, a gente vê muito isso nas redes sociais aqui. Eu gosto dessa expressão, quando diz assim: o anjo foi lá na cadeia e libertou Pedro. Mas quem enviou esse anjo lá? Foi Deus. E por que Deus enviou? Porque existia uma igreja orando por Pedro. Quando a igreja se reúne como igreja e age com o poder que Deus deu para a igreja, os milagres acontecem. A igreja não desistiu. Quando Pedro foi preso, a igreja não foi para casa chorar. A igreja não foi para casa desistir. Até porque Pedro era o líder dos apóstolos. Imagina você, se ele foi preso, então ele vai ser morto amanhã, está tudo acabado.
A igreja voltou para onde eles estavam reunidos e continuaram a orar. Né? Eu quero ler com a igreja aqui esse versículo. Oh, Jesus. Enfim, se eu não achar, o Paulinho vai achar depois, no versículo que diz: e eles prenderam a Pedro, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Isso. Pode colocar ali? Pedro, pois, era guardado na prisão. Estava lá, estava preso, e estava tudo decidido já. Depois da Páscoa, eles iam matar ele. Amém? Mas a igreja, vamos ler junto de novo? A gente já leu, vamos ler de novo? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Continua orando. Não para de orar. Não está acontecendo nada, Senhor. É impossível, Senhor, a porta é de ferro, tem cadeias, tem soldados, é impossível. Continua a orar. A oração continuada vai fazer o milagre acontecer. Não para de orar, não para de orar. Nós vemos ali a vida de Ana, numa situação impossível, ela não podia ser mãe, e ela um dia decidiu buscar de todo o seu coração, e ela dobrou o joelho ali, e ela só parou de orar quando ela sentiu que tinha uma resposta de oração. E o Senhor, nessa noite, vem dizer para nós: continua orando. Eu não sei pelo que você está orando. Eu não sei o que você está orando, que às vezes você fala assim: puxa vida, mas é impossível de mudar essa situação. Será que é mais impossível do que aparecer um anjo de repente e pegar uma pessoa e abrir portas e pôr essa pessoa na rua, aonde era impossível abrir? Deixa eu dizer para você, mesmo que não apareça um anjo para você hoje, mas eu creio que o poder da oração vai mudar a sua situação. É isso. Eu estava de manhã ali, eu estava na casa da minha filha, e aí o Senhor foi falando comigo, e eu vi assim, né, fiquei pensando na situação de Pedro, e o Senhor falou para mim, falando ao meu coração, o poder da oração, da igreja. Nós não somos uma pessoa, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós nos chamamos pelo nome do Senhor, e é por isso, a palavra do Senhor diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Se você tiver uma necessidade, comunica com a igreja, não tenha medo, não tenha vergonha. Você está comunicando com aqueles que podem, pela oração, mudar a sua situação. Então, está precisando de oração de cura? Pastor, por favor, ora por mim, põe a igreja para orar por mim. O pastor vem aqui e fala: irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar porque esse irmão precisa de uma cura. Vamos orar porque esse irmão precisa de um emprego. E a igreja se levanta e ora e faz contínua oração. Vai embora para casa e continua orando por aquilo que o irmão está precisando. Porque eles não oraram uma vez só. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Eles clamavam a Deus o tempo todo: Jesus, solta Pedro, Jesus, solta Pedro, não deixa eles matarem ele também, Senhor, liberta Pedro. E por causa da oração da igreja, Deus enviou um anjo naquela cadeia, e aquele anjo acordou o servo de Deus que estava em paz, dormindo, e tirou ele daquela prisão. Qual é a prisão que você se encontra hoje? Que você acha que não tem jeito? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, tem jeito. Se você não consegue vencer sozinho, pede socorro para a igreja de Jesus Cristo. Pede socorro para a igreja do Senhor.
E o Senhor vai honrar a tua fé, o Senhor vai honrar a minha fé e vai fazer o milagre acontecer. Eu gosto dessa parte, quando eles chegaram ali na porta, quando eles chegaram na porta e a menininha que atendeu a porta, né, porque ele gritava, chamando, e a menininha escutou a voz dele e ela ficou tão, como eu vou dizer, admirada, porque ela sabia que ele estava preso, mas eles não estavam orando para Jesus libertar ele? Mas quando ela escutou a voz dele, ela ficou tão admirada, ela deixou ele lá batendo, e ela voltou para dentro e falou, é Pedro que está aí fora. E os outros que também estavam orando, falaram para ela, imagina menina, você está fora de si, não pode ser ele está preso. E aí, ele continuou batendo, até que foi mais fácil sair da cadeia do que entrar na casa de João Marcos, porque o povo não acreditava que ele estava solto e ninguém abria a porta para o homem entrar. Né? E aí você para e pensa, nós oramos a Deus, pedimos o impossível para Deus. Na hora que nós estamos pedindo, nós queremos que Deus faça o impossível, porque a gente sabe que se Ele não fizer, não vai ter solução. E quando Deus faz o impossível, a gente fica assim. A gente fica admirado, nossa, não é que Deus fez? Né? Mas não é que Deus podia fazer mesmo? Deus pode tudo. Deus pode fazer o impossível por mim e por você. Não desista. A única coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que você seja a igreja de Jesus Cristo. Não seja a igreja que reclama. Não seja a igreja que murmura. Não seja a igreja que vê defeito. Seja a igreja que ora. Seja a igreja que comunica. Amém? Seja a igreja que está pronta para viver esse tipo de milagre. Aí eu fico pensando, é o mesmo tempo. Às vezes a gente escuta o pastor falando isso aqui, e eu também fico pensando nisso em casa. É o mesmo tempo. Nós estamos em 2026. Esse 2026, para nós, ele é marcado depois de Cristo. Né? Então, começou lá no dia 1, no primeiro dia, né? E Jesus já estava fazendo milagres, né? E o dia 2, depois o dia 3, e depois o dia 1000, e até que chegamos aí em 2026. É o mesmo tempo. Deus não envelheceu, Jesus não envelheceu, Ele continua sendo o mesmo. Amém? Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Por isso, ide e pregai o evangelho. Eu quero dizer para você, Jesus continua fazendo milagre. É o mesmo Jesus. E Ele ainda pode enviar um anjo para te dar libertação. Ele ainda pode enviar um anjo para curar você. Ele ainda pode fazer com que você vença todas as dificuldades que você tem. Se você crer. Primeiro de tudo, amém? E se você se levantar como igreja de Jesus Cristo. Então, eu convido você, se você quer ser igreja de Jesus Cristo e trabalhar para ver os milagres do Senhor, fique em pé aí, em nome do Senhor Jesus, e vamos estar orando. Eu não vou fazer apelo para você, não, venha crer. Não, você está aqui porque você crê. Você está aqui e quem é a igreja de Jesus aqui? Quem é a igreja de Jesus? A palavra do Senhor fala, a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Aí, o que nós vamos fazer hoje? A igreja de Jesus Cristo faz contínua oração pelos nossos pedidos, pelas minhas necessidades. E só mesmo se você crê, amém? Você levanta as suas mãos, coloca diante do Senhor aí, não precisa vir aqui não, coloca diante do Senhor aí a tua necessidade. O que você quer que Jesus faz que você não está vendo resposta? É pela fé. Eu vou dizer para você que é pela fé. Se nós não crermos no que Deus pode fazer, nós estamos seguindo Jesus em vão. Se a gente não acreditar que Jesus pode fazer um milagre, nós estamos só perdendo tempo, porque a gente nem está no mundo e nem vai para o céu.
porque a salvação é pela fé. E os milagres nós vamos viver pela fé também. Então, se você acredita que essa sua necessidade pode ser resolvida, se a igreja fizer oração por você, então levante as suas mãos e coloque diante do Senhor. Fala: Senhor, olha, eu quero que a igreja ore por isso. Eu quero que a igreja ore por isso agora. E hoje, como igreja de Jesus, nós vamos interceder por cada pedido de oração aqui. Qual é a tua necessidade? O que você quer ver Deus fazer? Através da oração da igreja vai acontecer. Amém? Senhor Deus e Pai, em tua presença nós nos colocamos. Porque eu creio, Senhor, na tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva. A tua palavra, Senhor, tem poder. A tua palavra faz efeito na minha vida e na vida de cada um aqui. E é no nome de Jesus, Senhor, como igreja do Senhor. Eu me coloco como igreja de Jesus Cristo